Olá, esse é o Conexão. O desemprego no Brasil continua na desconfortável marca dos 2 dígitos. Mais de 12 milhões de brasileiros estão sem trabalho. Em tempos de poucas vagas, quem tem pouca experiência também acaba ficando na desvantagem, né? Para as juventudes, esse é um momento particularmente complicado. Como iniciar a carreira, conseguir uma chance. Quem vai conversar com a gente sobre a fase difícil porque passa o mercado de trabalho é a Nardejane Silva, que é analista de seleção do Núcleo Brasileiro de Estágios, e a Luciana Oliveira, que é ex-aluna do programa de aprendizagem do Instituto JCA. Muito obrigado pela participação das duas aqui no Conexão. Luciana, você teve até que relativamente uma trajetória que se resolveu rápido, né? Foi. Você está com 22 anos, né? Isso. Eu concluí o ensino médio com 17, né? E logo eu fui ingressar no mercado de trabalho. Passei um ano, né? Tentando arrumar um emprego formal, mas não consegui. Então, eu fiquei nos empregos informais mesmo, atendimento ao público, comércio e tudo mais. Em 2016... Isso sem carteira assinada? Sem carteira assinada, informais. Em 2016, né, eu me inscrevi no Instituto JCA, passei pelo processo seletivo e me tornei jovem aprendiz, né, do grupo JCA. Passei lá a minha vivência de 11 meses, findou o contrato, alguns meses depois, menos de 6 meses, eu fui contratada, né, como auxiliar operacional na mesma empresa onde eu fiz a minha vivência. Logo aí passei um ano, né, atuando na profissão que eu fui contratada e fui promovida, que é onde é o meu atual cargo de assistente de planejamento e gestão, mas foi tudo bem rápido mesmo. Não, com certeza, e que sorte, né? É. Claro que tem sua competência também para fazer isso, mas é sem dúvida uma trajetória que se resolveu rápido, né? Nardejane, não tem sido muito assim por aí, né? Na verdade, o mercado está complicado, né? A gente vem passando por uma crise aí nos últimos anos. Esse ano que a gente começou a se recuperar, né? Então a gente tem um aumento de vagas, está previsto aí cerca de 24.500 vagas aí de estágio para o próximo semestre, mas é importante também uma questão de iniciativa do próprio estudante de buscar sempre novas qualificações, cursos online, experiências acadêmicas, experiências de intercâmbio, ou aprender um novo idioma, né? Para sair de fato à frente aí no mercado de trabalho. A gente sabe que é competitivo, né? Infelizmente, quem não se qualifica acaba ficando para trás. Pois é, você falou dessa possibilidade de curso à distância e está cheio disso por aí hoje em dia, né? E muitos gratuitos, na verdade. Isso, exatamente. Hoje em dia tem bastante instituições que oferecem cursos, né, gratuitos online. Então, é importante para quem não tem condições de custear um curso, né? Muitas vezes um curso de uma área específica ou um curso de um outro idioma. E é importante também para quem não tem muito tempo, né, durante a rotina, consegue acessar pelo celular, né, ali no momento do transporte, enfim. Então, hoje tem bastante oportunidade, ainda que a pessoa não tenha uma condição financeira para custear isso. Eu quero ouvir a história da Luciana, mas antes a gente vai chamar para conversa o Felipe Morgado, que é gerente executivo de educação profissional do Senai. Olá, Felipe, tudo bem? Tudo bom, Bernardo? Bem-vindo mais uma vez aqui no Conexão. A gente está falando aqui sobre as possibilidades de trabalho para as juventudes. A gente sabe que não é um momento lá muito bom, o país ainda está aí tropeçando, tentando se recuperar. Agora, o setor industrial, tradicionalmente, ele absorve boa parte dessa mão de obra, né? Então, para a juventude é muito importante fazer uma formação técnica. A formação técnica dá um acesso mais rápido ao mercado de trabalho e ajuda a sua inserção. E a formação técnica, o jovem aprende a fazer, né, que distancia muito do ensino superior, que muitas vezes vai para o lado acadêmico apenas. O que a gente acredita é que o primeiro passo para a juventude, como foi colocado aí, a própria aprendizagem profissional, onde as empresas industriais contratam esses jovens e ali já existe uma formação no Senai junto com as empresas, isso garante já uma primeira experiência. O segundo ponto, que a juventude está muito ligada à tecnologia. E as indústrias hoje estão incorporando essas tecnologias na sua planta fabril. E isso faz com que, então, os jovens passem a ter um diferencial e se manter atualizado, fazer cursos, desenvolver tanto competências técnicas ligadas ao setor, como competências socioemocionais que ajudam a esses jovens a se diferenciar ali no mercado de trabalho. Eu acredito que vai ser muito importante. No Brasil, o setor de TI, o setor de alimentos, de construção civil, são setores que ainda se destacam nesse processo de contratação, né? Mas concordo com o que foi dito,
as vagas estão ampliando. Hoje, 7 a cada 10 alunos que fazem cursos técnicos no Senai já conseguem um emprego logo um ano após o curso. Então, o que eu queria trazer para a juventude é isso, uma oportunidade de se inserir rápido no mercado de trabalho. É óbvio, continuar estudando que não impede de ir ao ensino superior. Tá? Então, é uma oportunidade que a gente tem hoje. O Felipe, você falou em algumas áreas aí que tem absorvido mais essa mão de obra. Tem até uma matéria que vocês publicaram no site do Senai que eu achei interessante, que traz ali uma série de possibilidades, de opções. Uma delas, você já comentou, que é a questão de TI, né? A gente vai até mostrar daqui a pouco aqui no site, e são várias opções que vocês dão ali, que são pelo menos 30 áreas que vocês consideram promissoras aí para os próximos anos, né? Isso, a gente elencou 8 setores industriais que eram mais impactados pelas tecnologias. E dali a gente identificou quais são as novas profissões que estão surgindo e profissões que ajudam ao profissional, as pessoas terem um diferencial e uma maior oportunidade de mercado de trabalho. No setor de TI, por exemplo, toda a parte de cientista de dados tem uma grande oportunidade nesse momento. Entendi. Eu estou vendo que tem ali automação também. São áreas que nessa indústria 4.0 vocês acreditam que vão absorver boa parte dessa juventude, né? Isso, processo de automação, TI, né, todas essas plantas, cada dia que passa, elas estão mais conectadas com o mundo virtual com o mundo físico, né? Internet das coisas. Então, o que a gente acredita que hoje as tecnologias estão cada dia mais acessíveis, está fazendo com que as indústrias incorporem essas tecnologias e isso aparece, então, oportunidades para inserção no mercado de trabalho. Até petróleo e gás ali vocês colocaram como áreas que ainda assim vão absorver uma parcela significativa desses trabalhadores, né? Sim, petróleo e gás, alimentos, né? Automação, a parte de máquinas e equipamentos, né? A parte automotiva já incorporando aí veículos híbridos, veículos elétricos. Então, essas novas profissões, essas novas tecnologias ajudam principalmente o jovem que já tem mais facilidade de lidar com isso, se desenvolver, ajudam a ele ter um diferencial no mercado de trabalho e sempre lembrando da inovação, né? Eu acho que o jovem tem uma mente aberta à inovação, buscar o empreendedorismo, porque as empresas hoje estão buscando isso, buscando jovens com uma atitude empreendedora e uma atitude inovadora. Entendi. Eu já volto a falar contigo, Felipe, só um instantinho que eu quero repercutir aqui no estúdio. Luciana, ele disse ali que os alunos que geralmente saem ali do Senai levam um ano, mais ou menos, para conseguir uma colocação. Você disse que ficou um ano procurando também, né? Isso antes de entrar no Instituto JCA. Aí eu fiquei um ano ali, logo assim terminei o ensino médio, consegui algumas experiências mais informais, né? Sem vínculo empregatício e também não muito duradouras, né? Então, foi esse tempo que eu levei. E aí, quando você conseguiu uma vaga como jovem aprendiz no Instituto, como é que você começou a sua preparação ali dentro? Você fez outros cursos? Como é que foi? Dentro do Instituto, a gente tem a parte que é voltada totalmente para a teoria, né? Então, ali a gente aprende muita coisa e a carga horária de 6 horas que a gente fica dedicado somente ao Instituto. Então, ali a gente tem complemento de matérias que a gente aprende na educação básica, matemática, português, escrita e comunicação. A gente tem isso, essa ajuda, esse apoio para poder, quando a gente ingressar na empresa, a gente ter um pouco mais de facilidade. E também a gente tem um preparo assim, socioemocional também, né? Postura, como lidar com as dificuldades, com os desafios que aparecem no mundo corporativo, ainda mais pela parte da juventude, né? Porque o jovem, às vezes, ele é visto, né, com um pouco mais de dificuldade nessa parte, né, de ética e conduta, e a gente tem muito esse apoio também. Você acha que isso foi fundamental para você, assim, na mesma época que você estava aprendendo todas essas questões, desenvolvendo todas essas habilidades, o que você ouvia dos seus colegas, dos seus amigos que tinham ali a mesma idade? Então, o que eu sempre ouvia, né, era a dificuldade de encontrar o primeiro emprego, justamente por essa falta de experiência no mercado, né, e que pela falta de um diferencial, como o Felipe mesmo falou, né, e a Nardejane também falou.
é difícil. Tanto que alguns dos meus colegas que estavam ali tentando, tentaram aquele mesmo ano junto comigo, né, ali. Alguns abriram seus próprios empreendimentos, né, o que foi muito legal. Só que alguns outros até hoje, né, 5 anos depois do ensino médio, ainda não estão conseguindo se enganjar no mercado de trabalho de forma estável. Então, assim, todo esse preparo que a gente tem nas instituições e também, como o Felipe falou, que a gente dedica, né, a se desenvolver, a destacar os nossos pontos fortes, né, os nossos diferenciais, faz muita diferença, porque hoje eu olho assim minha trajetória, né, que não é muito longa, mas bem, né, tô bem satisfeita. Sucedida, pode falar que é bem sucedida, assim, não precisa ficar com vergonha. Assim, que eu tô bem satisfeita com ela. E eu vejo outras pessoas que infelizmente não tiveram as mesmas oportunidades, né? Que foi o que faltou para muita gente, foi oportunidade também de crescimento, de conseguir se colocar no mercado de trabalho de forma mais ativa. Mas assim, apesar das coisas terem acontecido rápido com você, teve aquele momento em que você, de fato, estava atrás, estava procurando. E o que te motivou? Porque o que a gente vê muito por aí é pessoas que estão desalentadas, né? Pessoas que estão precisando encontrar um trabalho, chegar a algum lugar, mas ficam rodando e chega uma hora que acabam muitas delas desistindo. O que te motivou? Assim, que tipo de pensamento e postura você teve para manter essa sua busca? Acho que foi exatamente o medo de acabar ficando estagnada e, assim, rodeando, justamente esse medo, porque eu via pessoas mais velhas, né, que estavam tentando, né, se encaixar no mercado de trabalho, não estavam conseguindo. Mas e aí vai murchando. Na sua rotina, assim, o que você fazia? Bom, porque tem muita gente, eu estou te perguntando isso porque tem muita gente que fala, nossa, eu preciso de um trabalho, mas não sai dentro de casa, não entrega um currículo, não faz uma ligação. A gente sabe que tem, né? Então, eu também falava isso para alguns dos meus colegas, né? Além de colocar muito currículo, eu pesquisava muita coisa na internet, né? De oportunidade de emprego, às vezes jovem aprendiz, porque me interessava muito essa parte de ter um diferencial. Porque o jovem aprendiz e o estagiário, ele acaba adquirindo um diferencial, até mesmo mais segurança na hora dele se encaixar no mercado de trabalho, né? Então, foi o que eu sempre procurava, sempre buscar instituições que pudessem me dar um apoio. Foi nessa que eu encontrei o Instituto JCA, cursos diferenciados, procurava sempre ver onde estava dando mais vaga e que oportunidades aquela empresa tinha de crescimento, né? Como aquela empresa agia no mercado, e também uma coisa que me preocupava muito era se aquela empresa era adequada ao meu perfil, porque eu tinha medo de, às vezes, até conseguir um emprego, mas não conseguir me estabilizar nele por ser uma empresa que às vezes eu não atenderia a expectativa. Você hoje está trabalhando com o que lá? Você já não é mais jovem aprendiz, você já foi promovida, né? Hoje eu estou trabalhando na área de planejamento e gestão, né? A gente trabalha com gerenciamento de projetos, gerenciamento de processos. A gente também age como forte atuante na cultura da empresa, né? Os valores e a cultura da empresa. Esse e você teve que buscar qualificação para tudo isso também? Tanto que quando eu iniciei o Jovem Aprendiz, né? Eu não cursava o ensino superior. Iniciei esse ano, né, na área que eu atuo na empresa. Entendi. Agora, Nardejane, pessoal que já está na faculdade, chegou na faculdade e agora quer ingressar no mercado de trabalho, mas também não tem sido fácil, né? Você conseguir um estágio, por exemplo, hoje em dia... Sim. É importante o jovem sempre se atentar à qualificação, né? Eu acho que tem 2 fatores que são imprescindíveis. O primeiro seria a qualificação, então sempre buscar cursos, né? Buscar outras experiências, trabalhos voluntários e afins. O segundo ponto seria a questão do autoconhecimento. Então você precisa se conhecer, saber do que você gosta, o que você deseja, né? E identificar aquilo que está mais de acordo com o seu perfil, né? Então de nada adianta você conseguir uma boa colocação e ser uma atividade que você porventura não gosta, né? Ou que você não se sente confortável, não se sente bem. Então é importante também o estagiário, né? O estudante fazer essa autorreflexão e buscar aquilo que esteja mais de acordo consigo mesmo. A gente sabe que as vagas estão reduzidas mesmo, mas você apontaria, por exemplo, alguns erros comuns que os candidatos fazem ou no currículo ou na fase de entrevista, o que acaba dificultando também ali a contratação deles? Sim, tem bastante coisa, né? Dentre elas... mentir durante o processo seletivo, tem muita gente que aumenta muita informação, né? Tipo o que, por exemplo? Fala o javanês, coloca lá.
mentir tempo de experiência profissional ou mentir algum curso, né? Às vezes coloca no currículo que tem, por exemplo, inglês avançado, né? E para aquela vaga é necessário e raramente tem, né? Então, fez um cursinho lá em 1900 bolinha, né? E diz que tem inglês avançado, mas não põe em prática. Então, isso é muito comum e isso prejudica bastante durante os processos seletivos. Um outro agravante também é o português falho. Então, cerca de 40% dos candidatos nos processos seletivos de estágio são reprovados por conta do português. Então, é um número bem acentuado, né? Então, erros de vocabulário, né? Erros de escrita, isso pega bastante no mercado, né? Porque para você escrever um e-mail, né? Você precisa ter um bom português, um vocabulário mais E agora uma provocação, assim, a gente sabe que tem regionalismos também, sim, né? As pessoas não falam o mesmo português exatamente em todas as cidades. Isso pode ser também um certo preconceito da empresa que está contratando? Às vezes ela interpreta aquilo ali como se fosse um erro de português e é um regionalismo, Dificilmente, né? Na verdade, eu acho que existe isso de algumas empresas, sim, né? Tem alguns estereótipos, mas geralmente não. Geralmente não seria um empecilho essa questão do regionalismo. E aquela pergunta que todo mundo tem pavor de ouvir, que é se já tem experiência em algum lugar. Isso invariavelmente os jovens têm se deparado. Sim. Para enfrentar isso, assim, o que você recomenda como estratégia? Você já falou aí em alguns cursos, mas assim, nem todo mundo tem dinheiro para pagar curso. Quais seriam as alternativas? Bom, buscar trabalhos voluntários. Então, hoje em dia tem muitas ONGs, muitas instituições que oferecem esse tipo de oportunidade. Buscar experiências acadêmicas. A gente tem bastante oportunidade nas universidades também, como empresa júnior, projetos de iniciação científica, publicação de artigo, enfim. Tudo isso agrega bastante experiência, agrega bastante valor ao currículo, né? Mas, além disso tudo, também tentar desenvolver competências pessoais. Né? Ter um bom currículo não é sinônimo de um bom profissional, necessariamente. Então, é importante também desenvolver habilidades de relacionamento interpessoal, né? Nada adianta a pessoa ter muita qualificação e pouco entrosamento, não conseguir se relacionar com a equipe, com a gestão. Isso também... Timidez, tem pessoas que são extremamente tímidas. Exatamente. Então, é importante investir não só na capacitação profissional, quanto no pessoal também, né? E a gente tem bastante cursos voltados a isso também. A gente deu algumas sugestões aqui. As próprias instituições de ensino superior, por exemplo, federais, várias delas têm cursos de extensão que são gratuitos, né? Sim, tem bastante. Inclusive no portal do NUB tem algumas opções de cursos como gestão de carreira, marketing pessoal, né? São gratuitos esses cursos? São gratuitos. Se a gente conseguir mostrar o site, a gente vai dar uma olhada. Esse é da Universidade Federal de São Paulo. Tem alguns cursos gratuitos que a gente já viu aí, fica como uma sugestão. O próprio site do NUB, que é o Núcleo Brasileiro de Estágios, tem também cursos gratuitos lá. Enfim, tem material, conhecimento disponível aí, né? Sim, tem bastante material. Inclusive, no próprio YouTube tem muito tutorial, tem muita instituição que oferece. A gente está vendo agora trilhas educativas aqui no Futura, no canal do Futura. Fica aí uma outra sugestão. Mas pode completar, você estava falando... Bom, então, hoje não existe mais a desculpa de não ter dinheiro ou não ter tempo, porque hoje realmente a gente tem bastante ferramenta, a gente tem bastante instituição que oferece esse tipo de capacitação, né? Eu acho que hoje vai muito mais da iniciativa mesmo do próprio estudante. Quer dizer, existe uma parcela que é de iniciativa individual e não tem como ser diferente. Sim. Né? Precisa ter oportunidade, obviamente, então as empresas também precisam se conscientizar, né, de abrir vagas de estágio, vagas de jovem aprendiz, entender a importância, né, dessa pessoa aí no mercado de trabalho, né? Até porque, como o Felipe comentou, são ideias novas, né? São cabeças novas, fresquinhas, né? Então, traz uma... Sempre agrega, né? Exatamente, sempre agrega nessa questão da inovação, do empreendedorismo, principalmente. Deixa eu falar com o Felipe. A gente está vendo o site do NUB, antes de eu chamar o Felipe ali, vamos dar uma olhada. Esses são os cursos que você falou que estão disponíveis ali, né? Isso, capacitação para líderes, tem ali feedback no estágio, tem várias possibilidades ali para desenvolvimento pessoal, né? Isso. E gratuito, né? Gratuito. Tem alguns cursos voltados para as empresas mesmo, com foco nos profissionais, e cursos para os estudantes também, para os estagiários. Tá aí, nub.com.br, conhecimento à disposição. Bom, agora eu vou falar com o Felipe. Felipe, a gente deu aqui várias possibilidades para quem está tentando aí arrumar uma vaga. O Senai, obviamente, oferece vários cursos, né? Isso. Eu acho que já foi comentado, mas é importante destacar. Hoje, no próprio site mundosenai.com.br, os jovens podem utilizar o nosso processo de orientação profissional
que utiliza a inteligência artificial e faz um match entre as competências socioemocionais do jovem com as competências socioemocionais que são mais valorizadas nos cursos do Senai. Esse é o Mundo Senai, uma série né? de recomendações. Isso, mundosenai.com.br. A gente já teve até a oportunidade, o Felipe participou aqui conosco de falar sobre o Mundo Senai. Realmente é uma plataforma bem interessante, justamente para fazer esse encaminhamento, essa orientação vocacional aí, né? Isso, e é importante começar, no processo de formação, o jovem participar do desenvolvimento de projetos, porque isso é uma experiência, né? O Senai trabalha com resoluções de problemas, estudos de caso, pesquisa aplicada. Isso faz com que o jovem adquira experiência, e isso no momento da entrevista ele tem que repassar, mostrar que ele, mesmo não tendo um emprego formal, ele participou de projetos que são projetos reais, no caso do Senai, da indústria brasileira. E outro ponto que eu acho que a gente tem que destacar é que as profissões se transformam, né? Então, o jovem tem que buscar se atualizar ao longo da vida, né? Então, ele não pare de estudar, busque novas alternativas, busque participar de startups, participar de ambientes makers, que já existem vários no Brasil, buscando aí esse processo de criação, esse processo colaborativo, como foi citado. Então, existem várias oportunidades. O SESI lançou essa semana, né, um grande programa para aqueles jovens que nem estudam nem trabalham, que estão no Bolsa Família, né? Serão mais de em torno de 800 mil jovens que serão capacitados de forma gratuita, tanto um reforço de língua portuguesa e matemática, quanto uma formação profissional, um curso de qualificação profissional. Então, isso junto com o Senai. Então, esses jovens que estão no Bolsa Família, que estão no Cadastro Único, nos próximos meses aí, eles vão ter também novas oportunidades para essa formação, né? Um reforço em língua portuguesa e matemática e um curso de qualificação profissional. Maravilha. Felipe, obrigado, viu, pelas sugestões mais uma vez aqui no Conexão. Volte sempre. Obrigado, Bernardo. Bacana. Ele falou sobre essa questão de orientação vocacional também. Na sua avaliação, você acha que falta um pouco isso também? Falta. Assim, percebe as pessoas um pouco sem ter noção do que querem fazer? Sim, sim. Falta, como eu comentei anteriormente, a questão do autoconhecimento, a pessoa saber do que ela gosta, saber o que ela quer, né, para ir buscar aquilo que seja correlato, né, ao seu perfil. E falta a iniciativa mesmo, né, de buscar, nem que seja dicas no YouTube, né, dicas de como se portar no processo seletivo. Inclusive, nós temos um curso que fala sobre isso, né, como evoluir na carreira, né, gestão de carreira, marketing pessoal, enfim. Então, a gente vê que muitas pessoas não se preparam realmente, né? Por mais que falte oportunidade, muitas vezes também falta iniciativa. Quer dizer, a informação está aí, falta talvez estar informado sobre essas possibilidades. Isso. Então, tem muita coisa que, infelizmente, não é muito divulgada, né? Então, às vezes, a pessoa quer buscar algo e não tem essa informação, não sabe onde procurar. Né? Pois é. Luciana, você já sabe onde você quer chegar? Sei. sei sim. Eu gostei muito do ponto que a Ana tocou, porque é uma das coisas que eu faço muito, até através do YouTube mesmo, a gente procurar alguns cursinhos, videozinhos sobre linguagem corporal, comportamento. É uma das coisas que eu sempre fiz, eu sempre gostei muito de fazer, porque essa parte também da vocação, do que a pessoa quer para ela, sempre é muito importante. Por exemplo, no Jovem Aprendiz, eu via muita gente, né, da minha turma que era ótima, excelente em Excel, em PowerPoint. Eu não era tão, sabia o básico, mas não era tanto a minha área. Então, eu sempre fui muito assim, mais de criatividade, inovação, comunicação. Então, quer dizer que eu deixei de aprimorar Excel, PowerPoint e outras coisas? Não, quer dizer que eu continuei tentando melhorar aquilo, mas eu foquei mais naquilo que eu já tenho. Porque é muito mais fácil a gente aprimorar, desenvolver aquilo que a gente já traz com a gente, aquilo que já é nossa aptidão, do que a gente ficar batendo cabeça, porque, tudo bem, o mercado de TI está em alta, mas se eu não gosto de TI, se eu não tenho muita habilidade em TI, então eu posso tentar me desenvolver naqueles pontos que eu sei que são mais fortes, porque é muito mais fácil, é muito mais tranquilo a gente se sair bem do que numa coisa que a gente sabe que não é tão boa assim pra gente. E essa foi a sua estratégia? Foi o que eu busquei fazer. Maravilha. Trazer mais ideias, inovação, comunicação, foi o que me ajudou.
Mas queria agradecer você ter compartilhado isso aqui com a gente. Tenho certeza que muita gente que assistiu o programa vai ficar inspirado aí. Obrigado, Nardejane, também pelas orientações. Voltem sempre aqui ao Conexão, viu? Obrigada. Obrigada pelo convite. A você de casa, obrigado pela companhia. Se quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org e até a próxima.